Graça e paz, boa noite a todos os amados irmãos da IHM, nossos familiares, amigos, irmãos. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje, nós vamos estar falando sobre os inimigos da fé, conhecendo e vencendo os inimigos da fé, parte 2. Na semana retrasada nós demos a primeira parte, Você pode procurar aí na nossa página do Facebook e também você pode ver no YouTube também a primeira parte desse estudo. E hoje nós vamos dar a segunda parte, um estudo super importante. Se tem um assunto extremamente importante é esse, Porque é um assunto que diz respeito a todos nós, ainda mais em meio a essa pandemia, onde a nossa fé está sendo provada a cada dia, está sendo testada a cada dia. Mais do que nunca nós precisamos aprender tudo a respeito da fé, de como batalhar pela nossa fé, de como edificar a nossa fé e de como vencer e superar os inimigos da fé, tá bom? Fique atento aí, vai ser bênção esse estudo, tá bom? Quero que você participe, eu quero que você depois compartilhe, curta o vídeo, tá bom? E eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos, meu querido, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, tá bom? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu amado Filho Jesus, eu quero aqui nessa noite te agradecer, Senhor, te agradecer pelo Teu grande amor, te agradecer pela Tua bondade, te agradecer pela Tua fidelidade, te agradecer pela nossa salvação. Muito obrigado, Pai, glorioso Deus, maravilhoso Senhor, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor. E durante esse dia o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos amparando, nos abençoando, nos renovando, Pai. Nós somos gratos a Ti, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E nós colocamos, ó Pai, essa live diante de Ti. Pai, eu me coloco à Tua disposição para ser um instrumento Teu, para abençoar essas vidas. Usa a minha vida, me dando sabedoria, unção, ousadia e intrepidez. Espírito Santo, o Senhor venha se mover no coração e na mente do Teu povo, dando entendimento, dando revelação, tirando toda a cegueira, todo o cansaço, e Pai, testifica dessa palavra em cada coração, confirma a Tua palavra, realizando sinais e maravilhas, pois o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Amados, eu vou pedir que você, nesse momento, abra a tua Bíblia em 1 a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, fazendo a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, nós somos exortados a batalhar de maneira diligente pela nossa fé. Batalhar pela nossa fé e combater o bom combate da fé, Paulo diz. Combata o bom combate da fé. Se existe o bom combate da fé, é bom por quê? É bom porque nós já sabemos que Cristo, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Ele já venceu a morte em nosso lugar, Ele venceu a Satanás e seus anjos, derrotou, despojou e reduziu a nada o diabo e seus anjos, esmagou a cabeça da serpente e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno.
Então nós já estamos do lado vencedor, aleluia. Por isso que é o bom combate. E se é o bom combate da fé, se há um combate da fé, é porque há inimigos da fé, contra os quais nós temos que lutar e vencer diariamente, né? Por isso que esse estudo é extremamente importante, extremamente importante, né? A fé é o assunto mais importante na Bíblia. Por isso que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Tudo gira em torno da fé. Nós nos relacionamos com Deus mediante a fé. Nós somos salvos por meio da fé. Tudo é possível por meio da fé. Certo? É por meio da fé que vencemos o mundo. É por meio da fé que tomamos posse das promessas. É por meio da fé que os sinais se manifestam e seguem a gente. Então tudo gira em torno da fé. Por isso nós precisamos batalhar todo dia diligentemente pela nossa fé e aprender a combater o bom combate da fé, né? Aleluia. E o maior inimigo da nossa fé, qual que é o maior inimigo da nossa fé? É a ignorância acerca da palavra de Deus, ou a má compreensão da Bíblia, a má compreensão da palavra de Deus. Esse é o maior inimigo da fé. Por isso que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que Oséias 4:6 diz: meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por isso Jesus diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que o Salmo 107:20 diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da morte ou da sua destruição. E Provérbios 11:9 diz: o justo é liberto pelo conhecimento. E o Salmo 119, verso 130 diz: a revelação da palavra esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Aleluia. Por isso que Jesus em João 16:13 diz, né, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Então dentro de nós habita o Mestre Espírito Santo. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso tutor, e é ele que nos guia a toda a verdade, é ele que nos ensina todas as coisas. E a partir desse princípio de que a ignorância acerca da palavra é o maior inimigo da fé, então nós vamos extrair dessa própria ignorância os inimigos da fé, né, que são frutos dessa falta de conhecimento. E um dos princípios mais importantes que nós precisamos entender é esse, né? Você não vai conseguir crer além do teu entendimento da palavra de Deus. Ou seja, você nunca vai conseguir ter uma fé superior ao teu entendimento da palavra. Então, o que é que produz fé no nosso coração? É o entendimento da palavra dado a nós pelo Mestre, o Espírito Santo. Por isso que Jesus nos exorta em João 5,39: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Né? Aleluia. Então eu vou recapitular, vou revisar os 5 primeiros inimigos da fé que nós ministramos aos amados na semana anterior, na primeira parte desse estudo. O primeiro inimigo da fé, que nada mais é do que fruto da própria falta de conhecimento da palavra,
é a falta de entendimento sobre o novo nascimento, né? Quando nós não compreendemos o milagre da nova criação, nossa fé é prejudicada, é enfraquecida, ela fica debilitada. Por quê? Porque o inimigo é sujo, ele fica jogando na nossa cara o nosso passado vergonhoso, quando nós vivíamos no pecado, quando nós vivíamos nas trevas, separado de Deus. E o inimigo, ele se aproveita desse passado ruim, desse passado vergonhoso, que a gente não tem nenhum orgulho de lembrar, e ele fica nos acusando, né? Quando nós entendemos que em Cristo nós morremos para o pecado, morremos para o velho homem foi sepultado juntamente com Cristo, e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, uma nova pessoa, né? Então nós não temos mais passado, o nosso passado foi sepultado com Cristo. Glória a Deus, nós somos uma pessoa totalmente nova em Cristo. Quando você entende isso, isso fortalece a sua fé, isso renova a sua fé e te liberta desse primeiro inimigo, né? Que é a ignorância acerca da nova criação e as acusações malignas com respeito ao que nós éramos e fizemos no passado. Deus já apagou, aleluia, nós somos uma nova criatura, glória a Deus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, aleluia, glória a Deus. O segundo inimigo, né? Eu estou passando rápido porque nós já ministramos isso, você pode ver aí na nossa página do Face e no YouTube. O segundo inimigo que nós ministramos é não ter entendimento da sua nova identidade com Cristo, a respeito de quem você é agora em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, onde você está com Cristo, para onde você irá com Cristo e o que Cristo é em você, a esperança da glória. E Jesus falou: conheça essas verdades e essas verdades te libertará. Libertar do quê? Libertar da baixa autoestima, né? Desse espírito vitimista, maligno, que quer escravizar uma pessoa, do espírito de autocondenação, do espírito de complexos de inferioridade e rejeição. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você tem convicção de quem você é em Cristo, e o que você possui em Cristo, e o que você pode em Cristo, e o que Cristo é em você, e onde você está com Cristo, e para onde você irá com Ele na eternidade, você é liberto dessas mentiras, dessas malignidades, e a tua fé é poderosamente edificada e fortalecida. Glória a Deus. Para te ajudar nisso, né? É só você pegar aqui o MD e fazer a oração da identificação. Ali está tudo explicadinho, né? Essas verdades gloriosas do que você se tornou em Cristo. São 133 versos no Novo Testamento que revelam o que você se tornou em Cristo. Glória a Deus, aleluia. O terceiro inimigo da fé, que nós já ministramos anteriormente, é a falta de conhecimento a respeito do dom da justiça que todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador recebe no ato da sua aceitação a Cristo e da sua conversão a Cristo e do seu novo nascimento. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 17, que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça em Cristo Jesus. Por isso reinamos em vida, aleluia. A justiça é um dom que nós recebemos em Cristo, é um dom. Dom significa o seguinte: eu e você não fizemos absolutamente nada para merecer esse dom, é um presente, é uma dádiva,
que nos foi oferecida por Cristo gratuitamente. E a partir do momento que você recebeu o dom da justiça, você agora goza de uma posição em Deus, onde você está livre completamente de qualquer culpa ou condenação. Como se Deus, quando olha para você, Ele vê uma pessoa totalmente justificada em Cristo. Glória a Deus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo é a nossa justiça, aleluia. Por isso a palavra diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia também diz em Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus e por nós intercede. Aleluia! Glórias! Quando você entende o que é a justiça de Deus em Cristo, e que você a recebeu gratuitamente, Satanás não consegue mais ficar te oprimindo com as falsas acusações. Tanto que Satanás é um acusador. Ele acusa Deus diante dos homens e acusa os homens diante de Deus. Só que você vence essas setas acusadoras do inimigo, tendo consciência dessa justiça de Deus em Cristo Jesus, que você recebeu gratuitamente no Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que o nosso relacionamento com Deus nunca deve ser construído sobre aquilo que a gente faz para Deus, mas sim sobre aquilo que Cristo já fez por nós há 2000 anos atrás. Tá bom? Nós devemos ser fiéis a Deus, devemos ser gratos, devemos fazer boas obras, sim, não para conquistar essa justiça, essa posição, porque essa posição nos foi doada gratuitamente em Cristo, mas devemos fazer boas obras como fruto desse novo nascimento e dessa nova natureza que opera em nós através do Espírito Santo. Aleluia! O quarto inimigo que nós falamos na live anterior é a falta de conhecimento a respeito da autoridade que nós possuímos no nome poderoso de Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele fez uma declaração extraordinária. Em Mateus 28, do verso 18 ao 20, Ele diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí que declaração. E esse poder e essa autoridade Jesus deu para a igreja através de uma procuração. O que é uma procuração? É um documento autorizando a igreja a usar o nome dele, primeiro, para entrar na presença de Deus, junto ao trono da graça, e receber as bênçãos, os milagres, o socorro e as promessas de Deus. Olha aí que maravilha. Também para usar o nome de Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos. E ele diz: pisar toda serpente, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos atingirá, vos causará qualquer mal. E ele diz, através dessa chave poderosa, da autoridade do nome de Jesus, tudo o que ligamos na terra é ligado no céu, e o que desligamos na terra é desligado no céu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Há poder no nome de Jesus. E o quinto inimigo que nós ministramos na live anterior é a falta de conhecimento a respeito do poder que há na confissão da palavra de Deus, né? Nós estamos presos
pelas palavras que saem da nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus diz, pelas suas palavras será justificado ou condenado. E nós temos que ter o espírito de fé, que Paulo diz em Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Uma das coisas que mais enfraquece e destrói a fé e bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida é a confissão negativa, são os queixumes, são as murmurações. Nós temos que eliminar da nossa vida isso aí. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 33 ao 37. Se o nosso coração estiver cheio de fé, cheio do Espírito, cheio do amor de Deus e cheio da palavra de Deus, ao abrir a boca, nós só vamos liberar palavras de fé, palavras positivas, promessas, palavra de Deus. E isso vai fortalecer a nossa fé, vai resistir ao diabo e ele fugirá de nós e vai chamar à existência os milagres e as bênçãos de Deus. Amém? Bom, agora nós vamos dar os outros inimigos da fé. O sexto inimigo da fé, que prejudica muito a fé, e muita gente acaba perdendo os milagres e as bênçãos de Deus, é não saber dar passos de fé para colocar a fé em ação, para tomar posse daquilo que é nosso em Cristo Jesus, da nossa herança em Cristo e das bênçãos e promessas de Deus. A fé, ela precisa ser exercida através de passos de fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Se você lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e olha que eu já li dezenas de vezes, e o Novo Testamento eu já li mais de 100 vezes, e estou lendo, esse ano eu li, acabei agora de ler de novo, e vou começar de novo, e assim tem que ser até o dia que Deus nos levar, para que a verdade sempre se renova dentro de nós. Se você lê, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitos milagres que foram operados por Jesus e pelos apóstolos foram operados mediante a fé que as pessoas exerceram na palavra. O centurião exerceu fé e em troca Jesus operou um milagre no seu servo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela exerceu fé e ela recebeu a sua cura. O paralítico da Porta Formosa com João e Pedro em Atos, Você vai ver também muitos paralíticos, coxos, cegos. O cego de Jericó foi curado por Jesus, e Jesus sempre deixou claro, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E nós precisamos aprender, colocar a nossa fé em ação, porque a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. E o primeiro passo que a gente tem que dar para que a nossa fé ela vá buscar aquilo que é nosso em Cristo e traga o nosso milagre, manifeste o nosso milagre, é ouvir atentamente a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra atentamente, mais fé é gerada dentro do seu coração. Você que escolhe ouvir má notícia, e a mídia está cheia, as pessoas, ou ouvir as boas novas do Evangelho. Você que escolhe. Aquilo que você ouve é que vai gerar uma determinada fé dentro de você. Ouvir o Evangelho vai gerar uma fé positiva. Ouvir más notícias vai gerar uma fé negativa. Após ouvir atentamente a palavra e ter o entendimento dessa palavra dado pelo Mestre Espírito Santo, aí você tem que dar o segundo passo, fazer uma escolha de crer, de acreditar naquilo que você recebeu de entendimento da palavra dentro de você.
A fé é uma escolha, você vai fazer uma escolha de crer, né, naquela palavra, acreditar, mesmo contra aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, né? Então, se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Terceiro passo, confessar, verbalizar essa fé. Liberar uma confissão de fé. Quem crê, confessa aquilo que a palavra diz. E confessar a palavra é você concordar com aquilo que Deus está dizendo, naquela palavra que você recebeu do Espírito Santo, né? E o quarto passo é você rejeitar a dúvida. E o quinto passo é você ter um comportamento à altura daquilo que você confessou. Agir à altura, entendeu? Ter uma ação correspondente àquela confissão que você fez. E é essa ação que vai comprovar sua fé, consolidar ela e comprovar que realmente você acredita naquilo. E aí Deus, mediante a esses passos, vai honrar esses passos que você está dando, vai realizar o milagre, e uma vez que você recebe esse milagre, você deve glorificar a Deus e testemunhar para todos sobre esse milagre, para que a fé de muitos seja estimulada e o nome de Jesus glorificado. Amém? Glória a Deus. A fé não é passiva, a fé é ativa, tá bom? O oitavo inimigo da fé, né? Ou melhor, o sétimo inimigo da fé, é a falta de conhecimento sobre a dúvida. Esse assunto de dúvida, nós vamos nos ater um pouco mais sobre isso aqui. Saiba que a dúvida, ela é a maior ladra das bênçãos de Deus na nossa vida. Ela é a principal arma utilizada pelo diabo para anular os efeitos das nossas confissões e das nossas orações e impedir que a nossa fé produza resultado. Por que que o inimigo trabalha com a dúvida na nossa mente? Porque ele não quer que o nome de Jesus seja glorificado. E quando que é que o nome de Jesus é glorificado? Quando o milagre acontece, quando a palavra se cumpre, quando há uma ação sobrenatural do Espírito nas circunstâncias, mudando as coisas, né? Pode ver que quando Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias sepultado, o nome de Jesus foi glorificado por todos ali. E o inimigo não quer que isso aconteça, através das nossas orações, através do exercício da nossa fé. Então ele lança dúvida, né? E nós temos que aprender como combater a dúvida, como destruir a dúvida, como vencer a dúvida, né? Nós temos armas poderosas em Deus para destruir a dúvida, anular a dúvida. Nós não podemos impedir que o inimigo lance a dúvida na nossa mente. Isso você não pode impedir, nem eu. Mas nós temos totais condições de combater essa dúvida, de vencer essa dúvida, através das armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. E existem 3 tipos de dúvida. E eu quero ministrar para você hoje os 3 tipos de dúvida. O primeiro tipo de dúvida, que na Bíblia chama aporeu, no grego significa aporeu. O que é aporeu? É ficar, né, sem nenhum caminho. Quer dizer isso, é ficar sem nenhum caminho, ou ficar sem nenhum entendimento. É aquela dúvida por falta de compreensão, de entendimento da palavra. Essa é a mais terrível que existe, né? E diz aqui em João 13, 22, que os discípulos, quando Jesus fala um determinado assunto aqui em João, diz que um olhou para o outro
e não entenderam a quem ele se referia, ou seja, ele estava preso ao aporeu. E essa dúvida ocorre quando uma pessoa lê a Bíblia ou ouve a respeito dela e não consegue ter o entendimento daquilo no seu coração. A falta de entendimento daquilo que você lê ou daquilo que você ouve prende você nesse tipo de dúvida, que é o aporeu, né? E como é que você vence o aporeu? Como é que você vence esse tipo de dúvida que rouba de você o entendimento da palavra? De duas maneiras. Primeiro, orando em línguas, tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você ora em línguas, o teu espírito ora mistérios com Deus. E o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento para que você compreenda as Escrituras. Isso aconteceu em Lucas 24:45 com os discípulos. E quando houve uma abertura do entendimento, então eles passaram a compreender as Escrituras. Quanto mais comunhão você tem com o Mestre, o Espírito Santo, mais revelação da palavra, mais entendimento você vai ter. Porque a oração em línguas, ela ativa a unção do entendimento que está lá em 1 João 2, versos 20 e 27. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, quem ora em línguas, ora mistérios com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a segunda maneira de você vencer o aporeu, está lá em Mateus 13, na parábola do semeador. É você não ouvir a palavra com o coração endurecido. Não ouvir a palavra de mau grado. Uma das coisas que dá a Satanás a condição de cegar o entendimento e roubar o entendimento da palavra é a dureza de coração. É ouvir a palavra de mau grado, com incredulidade, com resistência. Então aí a pessoa, quando ela abre o coração, ela começa a orar em línguas, ela começa a ter comunhão com o Espírito Santo, ela abre o coração para ler e ouvir a palavra, então ela vence o aporeu. Esse tipo de dúvida não vai ter mais poder na sua vida. Por isso que o salmista diz, a revelação da palavra, ela esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Glória a Deus, saiba disso. Dentro de você habita o Mestre dos Mestres, o Espírito Santo. É Ele que te guia a toda a verdade. É Ele que te dá entendimento. É Ele que te dá o espírito de revelação e de sabedoria e ilumina os olhos do seu coração. O segundo tipo de dúvida, contra quem você tem que lutar e vencer, chama-se no grego, Chama-se no grego. Está dizendo aqui, dístazo, Dístazo, essa palavra no grego, dístazo, significa uma dúvida ficar entre dois caminhos. O aporeu é ficar sem nenhum caminho, ou seja, sem nenhum entendimento. Já o dístazo é uma dúvida em que você fica entre duas realidades, entre dois caminhos, duas realidades. Você não sabe se você fica com aquilo que a palavra diz sobre você, sobre a situação, ou se você fica com aquilo que você está vendo nas suas circunstâncias, ou com aquilo que você está sentindo emocionalmente ou fisicamente nos seus sintomas físicos. Então, o dístazo é aquela dúvida onde você fica em cima do muro. Você não sabe se você crê no que a palavra diz, ou se você crê no que você está vendo, no que você está sentindo, E isso aconteceu com Pedro, em Mateus 14, quando Jesus disse assim para os discípulos, vocês podem ir, entra no barco, vai atravessando o mar aí, depois eu encontro com vocês. E Jesus subiu no monte para orar. De repente, à noite, Jesus desce e vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Olha aí. Como estava de noite, não tinha luz, eles achavam que era
um fantasma, e eles ficaram com medo e começaram a gritar. E Jesus gritou lá do meio do mar, dizendo: ó, não temas, não tenham medo, sou eu. Aí quando Jesus falou, sou eu, Pedro gritou lá dentro do barco, né? Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Só ressaltando, não dava para os discípulos ver Jesus e nem Jesus ver eles, tá? Que era um breu, tá? Sem luz. Aí Jesus gritou: vem! Quando Pedro ouviu essa palavra, vem, Pedro então, firmado nessa palavra, ele desceu do barco e deu os primeiros passos sobre o mar. Olha que espetacular, né? Pedro experimentou algo sobrenatural. Ele flutuou sobre as águas, literalmente. E a Bíblia não fala quantos metros ele andou, mas ele andou sobre o mar, enquanto ele estava focado nas palavras de Jesus. Só que o texto diz que Pedro, de repente, ele começa a sentir o vento forte, a tempestade, o vento forte, e aí ele tira a sua atenção, ele tira o seu foco das palavras de Jesus, dá lugar ao medo, e junto com o medo a dúvida, que é o dístaso, certo? E quando a dúvida entra no coração de Pedro, então aquilo que mantinha Pedro flutuando sobre as águas, que era a sua fé, ela foi, onde a dúvida entra, a fé sai. Onde a fé entra, a dúvida sai. Não dá para coexistir no mesmo lugar a dúvida e a fé juntos. E a Bíblia diz que quando Pedro deu lugar para o medo e para a dúvida, ele começou a afundar, e começou a submergir, e ele entrou em pânico. E olha que era um pecador experiente, hein? Um pescador experiente. E aí ele gritou: Senhor, salva-me. Jesus vem, pega Pedro pelas mãos, né? E Jesus andando sobre o mar, olha para Pedro e diz: ó homem de pouca fé, por que duvidastes? E aí veio temor a todos, né? Todos ficaram cheios de temor e subiram no barco. Veja bem, então Pedro, ele deu lugar à dúvida. E isso acontece comigo e com você também. Toda vez que a gente dá lugar à dúvida, ao dístaso, tira a nossa atenção da palavra, tira a nossa atenção de Jesus e olha para os problemas, olha para as situações, olha para as circunstâncias, aí acontece conosco o que aconteceu com Pedro, né? Nós acabamos submergindo. Aí a ansiedade toma conta, o medo toma conta, aí vem aquela sensação de derrota, né? E vergonha, né? Porque a gente duvidou de Deus, duvidou da palavra de Deus, duvidou do poder de Deus, duvidou da fidelidade de Deus, e isso entristece muito a Deus. Aí você talvez esteja perguntando: como é que eu faço para que essa dúvida, esse dístaso, esse tipo de dúvida, como é que eu faço para me vencer? Não tem outra maneira, batalhando diligentemente pela fé, edificando a fé sobre a palavra, orando em línguas e meditando sobre a palavra de Deus. Duas práticas extraordinárias que você tem que incorporar na sua vida: é a oração no Espírito e a meditação sobre a palavra, para que você fortaleça a sua fé. Aí quando a dúvida vier, né, por que Pedro deixou-se dominar pela dúvida e pelo medo? Jesus deixou claro, porque a fé dele era pequena. Quando a nossa fé é pequena e a dúvida e o medo vêm, a gente acaba dando lugar para eles e perde a bênção, perde o milagre. Como é que a gente faz para a nossa fé crescer? Como é que a gente faz para a nossa fé se edificar? Orar muito em línguas e meditar muito sobre a palavra. Entendeu?
Não tem outra maneira. A fé não vem senão por ouvir a palavra. E ouvir pelo Espírito Santo, pelo entendimento, testificar do Espírito. Amém, queridos? Aleluia! Para a gente poder adquirir um forte posicionamento de fé sobre a palavra. O terceiro tipo de fé, né, ou de dúvida, chama no grego meteorizo. Já é um outro nome, meteorizo. São nomes estranhos, né? Porque é na língua grega. O aporeu, nós já falamos. O dístaso, nós já falamos. E aí vem o terceiro tipo de dúvida, que é o meteorizo. O que é o meteorizo? É aquela dúvida por vacilar entre dois pensamentos. É cochear entre dois pensamentos. Entendeu? Inclusive, 1 Reis 18, 21, o profeta Elias chama todo o povo, na época do rei Acabe, de Jezabel. O povo estava dividido, não sabia se adorava Jeová e seguia Jeová ou Baal, por medo, talvez, da rainha, né, Jezabel, que era uma seguidora de Baal, uma adoradora de Baal, uma mulher maligna, que influenciava negativamente o seu marido, o rei Acabe. E aí Elias chama todo o povo e exorta o povo em 1 Reis 18, 21. Ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se for Baal, seguiu. E diz o texto que o povo ficou quietinho. O povo não tomou uma decisão. E é isso que esse texto está falando. Meteorizo. É ficar entre dois pensamentos. Né? É quando a pessoa vacila na mente, vacila nos pensamentos. Né? Em um momento ela pensa em harmonia com a palavra, em harmonia com o que Deus diz, com o que Cristo fez, e aí logo em seguida ela já dá aquele vacilo na mente, e aí ela já está pensando nas mentiras do diabo, já está pensando nos enganos malignos, já está pensando em derrota, já está pensando negativamente. É uma mente que oscila muito, vacila muito, né? E nós precisamos fazer o que para a gente vencer essa oscilação na mente? Meditar muito sobre a palavra de Deus. Olha o que o texto diz, ó. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Está vendo? A mente tem que estar firme em Deus, e porque nós confiamos nele. Filipenses 4:8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisto pensai. Então, por isso que uma das armas que temos na armadura de Cristo é o capacete da salvação. O que vem a ser o capacete da salvação? É uma mente cheia da palavra de Deus. Mente vazia, oficina do diabo. Por isso que a gente tem que ocupar a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Como é que você faz isso? Meditando sobre ela de dia e de noite. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei de Deus. E sobre esta palavra ele medita de dia e de noite.
Sobre esta palavra ele medita de dia e de noite. E então ele vai ser como uma árvore que foi plantada junto aos rios, junto às correntes de água. Na estação própria dará os seus frutos, suas folhas ficarão verdes e tudo que ele fizer prosperará. Olha, depois que eu aprendi a meditar sobre a palavra, minha vida nunca mais foi a mesma. Como é importante meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Meditar é você mastigar a verdade da palavra de Deus 24 horas por dia. Tá? De maneira que você não vai dar brechas para o inimigo lançar a dúvida na sua mente, o meteorizo, entendeu? Essa dúvida. Tua mente está tão cheia da palavra de Deus que não há espaços para pensamentos negativos, derrotistas, mentirosos, né? E aprenda a meditar na palavra, de dia e de noite. Por isso que o MD, está aqui, ó. O MD é uma ferramenta poderosa para você meditar em 12 assuntos. Através do MD, você vai meditar todo dia sobre a sua salvação e a sua justificação pela fé em Cristo. Só esse assunto já é extraordinário, maravilhoso. Você vai meditar sobre finanças, promessas de Deus na área de finanças, provisão, sobre cura e saúde divina, sobre proteção e livramento de Deus, sobre o amor de Deus, viver no amor de Deus, sobre a fé, sobre a autoridade do nome de Jesus, sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, sobre a oração em línguas, sobre a nossa nova identidade em Cristo, quem somos, o que temos, o que podemos em Cristo, sobre mordomia servindo ao Rei Jesus, sobre as profecias do reino de Deus, 12 assuntos tremendos, maravilhosos, e a oração de identificação. Se você aprender a praticar isso todo dia, você vai vencer essas dúvidas. Sua fé vai se fortalecer a cada dia. Você vai aprender a firmar o teu posicionamento de fé sobre a palavra de Deus. E aprender a resistir ao diabo. Resistir ao diabo é resistir à dúvida. É resistir o medo. É resistir à ansiedade. É resistir qualquer tipo de seta maligna que ele lance na nossa alma. Você vai resistir ao diabo com a palavra de Deus e ele vai fugir de você. Amém? Eu vou parar agora aqui, vamos orar, e na quinta-feira que vem eu vou dar mais inimigos da fé, tá bom? Por enquanto eu quero que você medite em tudo isso, tá? Medita sobre essas verdades, medita sobre essa palavra, tome uma firme decisão de praticar a palavra de Deus, tá bom? Porque se a dúvida continuar dominando o teu coração, você vai ser roubado de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu quero convidar os irmãos, a se inscrever para os cultos. Os cultos de domingo, nós temos o primeiro culto às 5 da tarde, vai até 6h30, né? E temos os cultos das 7h30 às 9h. E essa agora já vai ser a terceira semana. E nós vamos continuar a terceira parte, ministrando para a nossa alma, ministrando para si mesmo. E vai ser tremendo esse domingo, hein? Tremendo, não perca. Vai ser tremendo, tremendo. Glória a Deus. Vem com a máscara. Nós temos aqui o álcool gel. Vamos respeitar esse distanciamento, né? Por enquanto. E vamos confiar em Deus que em breve nós vamos superar isso aí e nós vamos voltar ao normal, tá? Poder viver sem máscara, poder beijar, abraçar, e eu creio que Deus vai nos conceder essa graça em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder da oração? Você crê na fidelidade do Senhor? Então estende a sua mão assim, ó, e eu vou orar por você
E Deus vai fazer muitos milagres através dessa oração. Vai curar enfermos, vai libertar cativos, vai abrir porta de emprego, vai salvar a família. Creia nisso, tá bom? Quem vai fazer isso é o Senhor. É o Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir, tá bom? Levanta a sua mão assim, ó. Glória a Deus. Paizinho querido, Pai glorioso, Pai bendito. Eu quero aqui, Senhor, te agradecer por essa live, por essa oportunidade maravilhosa de poder pregar e compartilhar a Tua palavra. Senhor, abençoe a todos que estão nos assistindo. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a dor e o sofrimento de cada um. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando. O Senhor sabe os anseios e os desejos do coração de cada um, Pai. E o Senhor nos fez uma promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, Pai, eu peço nessa noite que o Espírito Santo derrame sobre cada um o teu amor, Pai, a tua paz, a tua unção, a tua graça. Que o Senhor manifeste o poder do Espírito Santo para curar os enfermos, Pai. Eu ordeno que todo enfermo seja agora curado, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito imundo de enfermidade. Solte esses corpos agora, em nome de Jesus. Espírito de opressão, espírito de endemoniamento, solte essas pessoas, o medo, a ansiedade, a tristeza, a dúvida, toda a derrota, todo o mal, seja arrancado agora em nome de Jesus. Eu chamo a existência e profetizo sobre a tua vida, porta de emprego aberta. Receba do Senhor uma porta de emprego. Ele é dono do ouro e da prata. Receba, eu ligo na terra um milagre de porta de emprego, um milagre de cura, de libertação, de salvação. Que o amor de Deus seja derramado agora no teu coração. Que a graça e a paz de Jesus seja ministrada na tua vida. O gozo do Espírito Santo, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amado. Espero que você tenha sido grandemente edificado, abençoado através dessa palavra. Se você gostou desse estudo, se você gostou dessa live, dá um curtir aí, compartilha, vamos compartilhar, né? Quando você compartilha, você está espalhando a palavra de Deus e abençoando muita gente, no Brasil e fora do país, tá bom? Deus abençoe a todos e até domingo às 5 da tarde.